E estamos de volta e olha só, gente, agora nós vamos falar sobre arquitetura e decoração. E o nosso assunto dessa tarde, né, é sobre planejamento dos espaços da casa, né? E a nossa convidada é a arquiteta Silvia Bulso, né? Ela que já fez o nosso cenário e logo vai estar fazendo ele novamente, né? A gente desafiou ela, vocês devem lembrar de casa o cenário lindo que ela fez, mas logo ela vai fazer novamente aí um cenário pra gente. Em primeiro lugar, boa tarde. Olá, Mauro. Seja bem-vinda mais uma vez aqui no nosso Ver Mais e conhecendo um cenário novo feito por uma outra profissional, né? Porque aqui é isso, a gente trazer vários profissionais, porque cada um tem o seu estilo, o seu jeito de fazer também, né? Exatamente. Mauro, boa tarde pessoal de casa, muito bom estar de novo aqui com vocês, tá? É um prazer imenso. É um prazer pra gente, mas hoje você veio falar de um assunto que não é cenário, é casa. Exato. E não deixa de ser um cenário ali também, porque você pode criar dentro de uma casa vários tipos de ambiente, né? Mas como planejar isso? Porque às vezes as pessoas viajam um pouquinho, querem botar muita coisa no local, eu sou desses, muita coisa no local certo. Tem que planejar ali também, né, Silvia? Isso, exatamente. Bem interessante o tema da matéria, porque quando a gente fala de planejamento, bom planejamento dos espaços numa casa, ele tem que começar lá no início, quando você está projetando essa casa, né? Então, por exemplo, se vai construir, o momento ideal ali de você organizar esses espaços é no momento de fazer a planta baixa da casa, onde a gente consegue prever várias situações ali e adequar também esse espaço à necessidade da pessoa, né, que vai usar esse espaço e também de acordo com o tamanho do terreno, várias condicionantes que são colocadas ali. E assim, Silvia, o que pode comprometer a boa distribuição dos espaços na casa ali? O que pode atrapalhar? Exatamente, é bem interessante essa pergunta. Existem algumas condicionantes que podem atrapalhar, como por exemplo, assim, você ter um lote muito estreito para você poder fazer a distribuição. Você tem que levar em consideração as condições climáticas, por exemplo, orientação solar, a questão da insolação, da iluminação natural. Então, tem vários itens que precisam ser considerados e que, se não forem, acabam atrapalhando nessa distribuição, uma distribuição errada, ou, de repente, não considerar a necessidade de quem vai usar e o ambiente ficar um pouco pequeno demais. Então, tem sempre que fazer uma avaliação, uma análise antes, né? Para isso, o profissional, ele entra auxiliando nesse sentido. E assim, Silvia, investir assim em imóveis planejados é uma opção boa para reaproveitamento de cada espaço? Porque a gente vê Toledo, não só Toledo, né? Toda a nossa região está virando assim várias construções, canteiros de obras, né? Prédios e tal, mas é muito recorte ali também, né? Tipo assim, então imóveis planejados, ele ajuda? Móveis planejados são interessantes, tá? Lembrando que móveis planejados são móveis modulares, né? Então, eles são interessantes em situações, por exemplo, eu vou alugar um apartamento, por exemplo. Então, eu não vou ficar ali permanentemente, eu vou ficar pouco tempo, não tenho uma previsão de ocupar aquele espaço por muitos anos. Então, não quero fazer um investimento alto, mas preciso mobiliar esse espaço. Nessas situações é interessante. Numa situação onde você já tem uma redução de espaço e você precisa otimizar, daí ela já não é interessante, né? Então, é uma opção de um custo mais acessível, que resolve de imediato ali a situação, né? Mas que não é adequada para todas as situações. Por exemplo, se você precisar otimizar muito um espaço, já não seria uma boa opção. E assim, e em caso de espaços pequenos, assim, os móveis sob medida, ele também é uma ótima escolha ou já não ajuda tanto como você explicou ali pra gente? Isso. Já atrapalha um pouquinho. Tem essa diferença, né, dos móveis planejados, onde você tem medidas padrões, então eles são vendidos por módulos, dos móveis que são feitos sob medida. Móvel sob medida, ele é personalizado para o seu espaço. Então, se eu tiver que esconder uma estrutura da casa, se eu precisar ocupar um espaço muito pequenininho e ter o máximo de aproveitamento dele, móvel sob medida é a melhor solução, porque eu consigo personalizar esse imóvel para a minha necessidade. Então, ele vai ser único, ele só vai existir ali no meu espaço, né? Então, é sempre uma boa opção. Inclusive, a gente tem feito algumas matérias de móveis planejados. Alguns móveis já vêm até com recorte, gente, para o teu pet. Se você quer fazer a casinha do pet dentro do móvel, ele já vem com a corte da casinha também, alguns armários que já não tem porta também para você ter mais acesso às roupas, às divisórias. É muito legal essa ideia do planejado, sob medida, né? Não planejado, isso, sob medida. Ele já vai prontinho do jeito que você precisa, recorte. Às vezes você precisa ter um espaço embaixo da escada, não sabe como usar. O arquiteto com certeza pode te ajudar ali, de repente fazendo uma adega, Exato. Fazendo alguma coisa que fique bonito e combina, né, com o espaço. Isso, a gente consegue com os móveis sob medida
medidas, fazer esse aproveitamento total, dar novos usos, novas funções, como você falou, um espaço ocioso embaixo de uma escada, por que não? Nós já fizemos brinquedoteca, já fizemos prateleira para livro, adegas, então há uma infinita possibilidade quando você pode personalizar esse móvel, né? Não, e depende do que o cliente precisa, né? Ali, de repente, precisa a adega, show de bola, precisa brinquedoteca que tem criança, entender o que o cliente precisa ali. Mas sobre os cuidados com a escolha dessa disposição aí dos cômodos, a incidência de sol também deve ter um cuidado, como você falou, por causa da claridade, ou lá do que amanhece o sol, de repente você quer ficar um pouquinho mais, não vai botar do lado do quarto. Tem tudo isso que às vezes as pessoas não pensam se não tiver um arquiteto, uma pessoa para ajudar ali, né? Exato, vale novamente aquela ideia de se você está construindo, o profissional ele vai te orientar qual que é a melhor posição, né, para determinados ambientes. Então, tem ambientes que precisam de muita claridade e insolação. Por exemplo, cozinhas, lavanderias, áreas molhadas em geral, elas precisam estar voltadas para a face oeste, que é a face que vai ter uma incidência maior de sol e vai garantir ali que aquela umidade não permaneça, né? Agora, por exemplo, os quartos. É horrível, final da tarde, você tá com um quarto super quente porque ele ficou o dia inteiro tomando sol ali, né? A parede pegando sol. Então, a gente sempre procura voltar os quartos ali para leste ou norte no máximo, que são orientações que vai ter menos insolação ou insolação só até a metade do dia, como, por exemplo, a orientação leste. Então, tem sempre que pensar nesses cuidados porque eles impactam depois, né, no uso da casa, do ambiente, da residência, né? E assim, sobre a ventilação, como devem ser esses cuidados com esse planejamento? Porque é muito bom, né, se abrir a janela, sentir aquele ventinho também, né? Sim, muito importante, né? A gente sempre fala que são itens importantes num projeto arquitetônico. Você tem que considerar a iluminação natural, a ventilação natural, né? E a insolação, que é a orientação solar. Então, a questão de ventilação, existe uma técnica dentro da arquitetura que se chama ventilação cruzada, que significa o quê? Eu posicionar uma abertura, porta, janela, uma passagem de ar que se cruze com uma outra, que eu tenha mais à frente uma outra. Porque o ar quente, ele precisa entrar, aliás, o ar frio, ele precisa entrar e levar consigo o ar quente e deixar o ar fresco dentro do ambiente. E quando eu tenho essas passagens cruzadas, eu consigo fazer o ambiente ser ventilado naturalmente. Isso é um ganho muito bom também, se a gente pensar em sustentabilidade, em função da gente não precisar de sempre ter uma ventilação climatizada, né, ar-condicionado, depender desses recursos o tempo todo, né? E tem uma coisa também que é importante, que tem que cuidar, com a disposição errada, às vezes, do banheiro que as pessoas fazem, né? Então, como evitar isso? De repente, coloca um banheiro do lado da cozinha. Não dá, né? Até por normas, né, das prefeituras, não se pode, né, projetar banheiro ao lado de cozinha. Mas, assim, há alguns cuidados, tanto na posição, quanto, por exemplo, na própria abertura, a porta, né, de saída ali do banheiro. Porque, às vezes, as pessoas esquecem, projetam ali sem um corredor. Vamos pensar assim, uma área íntima onde eu tenho os quartos e tenho o banheiro social, né, da parte íntima. E aí você projeta com a porta saindo direto para a tua área social. Então, se saiu ali do banho, tá de roupão, alguma coisa, você tá com uma visita na sala, como que fica, né? Fica constrangedor. Ou então essa questão de você estar compartilhando o banheiro em áreas muito próximas, como de cozinha. Então, essas questões, o profissional, o arquiteto que está projetando ali, né, fazendo o projeto, a planta baixa, ele já vai analisar junto com o cliente e já tem ali a função de estar orientando da melhor forma, né? Sempre vai ter situações que a gente vai precisar abrir mão de alguns itens, em função do tamanho de lote, né, do quanto o cliente quer investir também, né, nessa construção, nessa obra. E assim, agrupar tipo áreas molhadas, pode ser uma boa indicação aí para diminuir gastos, ou também assim, como fazer isso na prática. E a gente explicar também o que seriam essas áreas molhadas para as pessoas entenderem, né? Certo. Áreas molhadas, a gente pode considerar então a cozinha, banheiros, lavanderia, lavabo, enfim, todas as áreas que vão receber ali algum encanamento hidráulico, tá? Então é bem interessante quando é possível agrupar. Hoje, em torno de 7 a 11% do custo de uma obra, ela está na parte hidráulica. Então, é bem interessante você conseguir agrupar. Na prática, como que a gente faria isso? Por exemplo, eu tenho uma lavanderia
e a parede onde eu tenho o encanamento hidráulico, ela é do outro lado, já o encanamento hidráulico da pia da cozinha. Então eu tenho dois ambientes próximos que podem estar um do lado do outro e eu consigo aproveitar o mesmo encanamento. Então isso auxilia bastante. E assim, é possível também fazer a divisão de cômodos sem parede? E quais as matérias que de repente as pessoas podiam usar? Que é aquela divisória que de repente pode fazer com uma televisão, alguma coisa. Tem como trabalhar essas técnicas também? Tem, e isso é muito legal. Hoje, grandes empreendedores aí que estão investindo, né, em construções como edifícios residenciais, têm optado por tecnologias que você permite ter todo o espaço aberto. É vendido normalmente os apartamentos, como a gente chama, em osso, que daí ele vem sem acabamento, né, só rebocado, enfim. E aí a pessoa, ela consegue dividir do jeito que ela quer. E de que forma que a gente pode dividir esse espaço? Com drywall, que é o gesso, né, acartonado, a gente consegue dividir com mobiliário. Então eu posso usar, por exemplo, num quarto, a própria parede do móvel do closet consegue fazer a divisão entre a parte do dormitório com a parte do roupeiro ali do closet. A gente pode usar outros materiais como cobogós, enfim, há uma infinidade hoje que a gente pode explorar e brincar. E é muito interessante você ter ambientes bem integrados, bem abertos, que você possa fazer essa divisão, porque isso permite depois, se você se cansar daquele layout, daquela disposição ali, você inverter aquela posição, mudar, rotacionar paredes. Também, né? Exato, então isso é bem bacana, isso dá muita liberdade pra gente. Não, e tem N possibilidades de você criar, mas como a gente fala, é sempre importante ter um arquiteto junto, engenheiro ali também para te ajudar nessas mudanças. Às vezes até a porta que você faz no closet para entrar no banheiro, você já diminui o espaço grande. Então tem bastante coisas ali que dá para fazer e criar do seu estilo. Por isso que é importante desde o começo estar conversando ali com um arquiteto. Mas assim, Silvio, o que mais pode ajudar para disponibilizar essa comodidade, esse aconchego, né, para casa, assim, esse espaço nas casas? Eu acho que para a gente fazer um fechamento assim mais completo, quando a gente pensa numa construção, por exemplo, vou fazer desde o início ali, planta baixa, com arquiteto, tudo, é muito interessante, se for possível, você já fazer também o serviço de projeto de interiores junto. Por quê? As pessoas tendem a achar que o serviço de interiores é mais estético, é mais para causar uma impressão bonita e tal, e na verdade não, é um conjunto, né, é um pacote que é oferecido junto com a parte de mobiliário. Então, quando você contrata um projeto de interiores, você não está fazendo só os móveis. Você está recebendo ali um projeto de gesso, que vai dizer onde eu preciso ter iluminação focada no móvel. Você vai ter o projeto da iluminação. Você vai ter nas paredes já o ponto onde a tomada, a altura de tomada, os pontos elétricos, hidráulicos, já tudo indicadinho. Isso em termos de obra, se você faz desde o início, quando você aprovou a planta baixa e você já associa junto o serviço de projeto de interiores, você tem um ganho, uma economia muito considerável, porque você não vai quebrar a parede depois para passar um ponto que faltou, você não vai refazer um gesso porque não deu certo com o que você precisava depois, e quando a marcenaria, o mobiliário vier, vai estar tudo pronto, preparado, o revestimento já vai estar de acordo com aquela imagem que você recebeu do projeto de interiores, então tudo vai estar encaixadinho. Isso é um ganho muito grande para quem tem a possibilidade, consegue fazer junto com o seu projeto arquitetônico, fazer o interior junto. Isso ajuda muito no ganho e algumas questões, como por exemplo de ventilação e iluminação, a gente consegue até adequar nesse momento em conjunto com o arquiteto que está fazendo o projeto arquitetônico, né? Então é bem interessante isso. O interessante é que você sabe todos os pontos ali também que ela falou isso aí. Que às vezes você vai lá e manda quebrar uma parede, estoura um cano, ou de repente não consegue puxar uma tomada depois. Então se você já tem isso aí tudo, arquitetura junto com o design de interiores, você já está praticamente com tudo montado. É só você chegar e montar ali depois, né? Porque senão depois dá um trabalho. Eu no começo não tinha assessoria, gente, para achar uma tomada, ou mesmo um cano para arrumar, dá um trabalhão, né? Isso aí não, você já tem ali o papel, tá aqui o cano, não fura por aqui. Exato, e às vezes a pessoa quer fazer uma ilha ali e colocar um fogão, ela precisa de um ponto de gás no piso, mas ela não previu isso e já colocou todo o revestimento, já investiu, né, uma boa quantia ali comprando um revestimento bacana e agora vai ter que quebrar esse revestimento para poder passar um encanamento ali de gás. Então tudo isso é previsto antes, né? Quando você faz o projeto de interiores juntos e tem uma mobília toda disposta ali certinha. Isso aí, né? Então depois você inventa de botar um quadro, também já fica preocupado, meu, será que eu posso pendurar esse quadro?
Mas aí, se você tem tudo certinho, você não vai se incomodar. Silvia, muito obrigado. Obrigado pelas dicas de hoje, dando essas dicas aí pra gente. E tô te aguardando aí pro próximo mês a gente montar o nosso cenário. Eu que agradeço o convite e estou aqui à disposição. Podem chamar. Obrigado. Bom retorno aí pro escritório. Obrigada. Bom, agora a gente vai pro intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho voltamos aí para conferir como ficou o nosso doce de pocã, hein? Intervalo